Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a CBF, que sorteia às 11h30 da manhã dessa terça-feira os confrontos de quartas de final, semifinal e final da Copa do Brasil. Se o seu time está entre os 8 que seguem vivos na competição, você vai saber todo o caminho até a grande decisão. Importante lembrar que o sorteio dessa terça-feira não tem restrição nem hipótese. A gente pode ter, por exemplo, um Atlético Mineiro e Cruzeiro, um Botafogo e Vasco, ou, por exemplo, Fluminense e Botafogo. Quero falar também sobre Pablo Verratti, autor de 22 gols na atual temporada, o único jogador sul-americano no mundo com mais gols que Verratti é Lionel Messi, autor de 25 gols no ano de 2025, melhor, 24, tá? Só para deixar a informação correta. Hora de falar sobre Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, um dos principais jogadores do time, entrou na mira do Milan. Há quem garanta que ele foi oferecido ao clube italiano, mas a verdade é que existem conversas e o Milan cogita fazer uma oferta de 8 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 50 milhões de reais. Hoje o valor do Piton no Transfer Market é justamente de 8 milhões de euros. O Vasco garante não ter sido procurado. As primeiras conversas envolveram o clube italiano e representantes do Piton, que tem cidadania italiana, ou seja, não ocuparia vaga de estrangeiro caso se mudasse para o velho continente. Temporada atual do Piton, de 38 jogos e 8 assistências, titular absoluto e uma das peças-chaves quando o Vasco vai para o ataque. Só para completar, lembrar que ele havia sido comprado do Corinthians em 2023 por 3 milhões de euros. As duas últimas sobre o Vasco, Carlos Cuesta afirma que ainda não se acertou com o Spartak Moscou e não descarta se acertar com o Vasco. Zagueiro colombiano de 27 anos de idade, que pertence ao Galatasaray, Cruz Maltino topa bancar os mesmos 850 mil reais por mês a que tem direito o atleta, 27 anos de idade, zagueiro, que atua no futebol turco. Daqui a pouquinho, hein? Ao vivo, direto da CBF, vamos falar sobre sorteio da Copa do Brasil. Fase quartas de final, o Vasco está lá no pote único, eu vou explicar como vai funcionar esse sorteio. João Vitor, afinal de contas, ele vai ou não vai embora? Tem fato novo sobre ele também. Então vamos embora, vamos juntos. E tem um jogo com o Santos. Neymar vai jogar. Bom, Neymar joga, gente. Houve uma confusão no jogo de domingo. Alguns sites chegaram a divulgar que ele teria levado o cartão amarelo no primeiro tempo, mas a súmula mostrou que não. Tem nenhum cartão amarelo, infelizmente, para o Neymar, né? Então ele está confirmado. Vai enfrentar o Vasco no Morumbi. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, que é a que abre o retorno, porém o Vasco tem 2 jogos pendurados do turno. Contra o Juventude, jogo que será pago na próxima semana, na quarta-feira que vem, dia 20, e o jogo do Bahia a ser marcado ainda, a ser agendado pela CBF. Fato é que o Vasco precisa urgentemente voltar a vencer. Se a gente olhar na tabela, o Vasco hoje precisa de pelo menos 10 vitórias, para não correr nenhum risco, não ficar fazendo conta, negócio de rebaixamento. Você tem um turno inteiro pela frente, os 2 jogos atrasados, ou seja, 21 partidas. 50% delas, o Vasco tem que sair vitorioso. É uma conta difícil? Até porque o aproveitamento nosso não tá, né? Não tá. 16 pontos em 17 jogos, o que nos leva a acreditar que o time consiga uma arrancada. Eu, por exemplo, não vejo o Vasco fazer o que São Paulo fez, arrancar 5 vitórias seguidas. Tomara que eu erre, porque o desempenho do Vasco não bate com a capacidade técnica de finalização. Há muita criação, mas não há o acerto, a finalização, que é o que precisa. Então, assim, eu vejo que o Vasco peca demais na finalização. Cria 20, 15 oportunidades por jogo, conclui 4, 5. Eu já fiz essa conta e repito, o Vasco precisa dar 4 chutes na direção para uma ir no alvo. 25% é um número muito ruim para quem precisa vencer. Óbvio que algumas partidas lá atrás a gente podia ter vencido e por erro nosso não vencemos. Bom, falando em zagueiro, o João Vitor não está negociado, não tem proposta na mesa por ele, ainda não tem. Essa foi a frase utilizada pelo Paulo Pitombeira a um interlocutor meu que eu pedi para poder acionar o empresário dele, e ele disse, ainda não tem. Então, vamos aguardar.
A tendência é que pinte uma proposta. Qual é o valor? Nós discutimos isso ontem aqui, inclusive. Algumas pessoas discordaram. Eu acho que 4,5 milhões de dólares ou de euros é um valor baixo. Eu acho que tentar um pouco mais, talvez 5,5, né? E aí se livra do restante do contrato. São 3 anos e meio para frente. A gente está falando de mais ou menos 42 meses, ganhando 900 mil reais, arredondando para 1 milhão. Então são 40 milhões ainda a pagar por ele. É um belo valor, né? Você abre mão. Porém, o Vasco tem que trazer um outro zagueiro. O Vasco não pensa em abrir mão do João Vitor para trazer o outro zagueiro e, no caso, o Carlos Cuesta é o cara que o Vasco está negociando. Até porque o Vasco conta com o João Vitor. Agora, se vier uma boa proposta, ninguém é negociável no Vasco, nem o João Vitor, que para o técnico Fernando Diniz tem crescido nos últimos jogos e mostrado personalidade. E aí eu concordo bem com o Fernando Diniz nesse quesito também. Bom, propostas para o Carlos Cuesta. Ontem conversei com o dirigente do Vasco, falou assim, cara, o Vasco não está sozinho na parada, o Galatasaray tem recebido sondagem, mas a gente está firme e esperando uma resposta positiva dele. Então vamos aguardar. Para fechar, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, eu estarei lá, ao vivo, na sede da CBF, para acompanhar o sorteio e já trazer a repercussão imediatamente. Não posso mostrar o sorteio, porque não é permitido pela CBF, não tenho direito à transmissão da Copa do Brasil, mas podemos fazer a nossa live, eu conto com você a partir de 10h20, 10h30, a gente já bate esse papo. Como é que vai funcionar o sorteio? Os 8 times classificados para a fase quartas de final vão para um pote único, né? Então a gente tem Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo tá não. Desculpa aí, desculpa a minha falha. Então vamos lá, Vasco, Botafogo, Fluminense, eles não estão, então vamos lá. Corinthians, passou pelo Palmeiras, Bahia, passou pelo Retrô, Atlético Paranaense, Cruzeiro, eu tô esquecendo vamos lembrar aqui, vou pelos confrontos para poder lembrar. Atlético Mineiro, que eliminou eles. Então os 8 vão pro mesmo pote. Mexe a bolinha e tal, tira uma, Vasco. Mexe a outra, tira outra, Atlético Paranaense. Esse é o nosso desafio, através do sorteio. Esse jogo é o jogo 1, digamos. Jogo 2, Corinthians e Cruzeiro. Os vencedores se enfrentam numa semifinal. Então o chaveamento para a semifinal já vai ser feito através do sorteio hoje na CBF. Então, fica ligado e eu quero ler aqui o seu comentário. Qual é o time que você gostaria de pegar? Eu gostaria de pegar o Atlético Paranaense. Se não der o Galo, o Atlético Paranaense, o Furacão, o Bahia. Acho que é um bom desafio para o Vasco também, um bom jogo. Acho que tem jogo. Cruzeiro, Atlético Mineiro, dá para ter jogo. Vamos ver. Corinthians, mas eu queria o Furacão. Qual é a sua opinião? Qual o adversário que você quer na fase quartas de final? Lembrando que o Vasco já faturou nessa última fase de oitavas para as quartas, né? A classificação 4 milhões e 700 mil reais, avançando para a semi, leva 9 milhões e 900 mil reais. Uma baita premiação, o Vasco já acumulou 14 milhões, botaria mais 10 no bolso, indo para a semifinal e ficar a 2 jogos, né? Chegar à grande final. Ano passado batemos na trave. Muito obrigado pelo seu carinho. E aí, torcedor do Gigante da Colina, daqui a pouco tem sorteio na CBF, sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil. Já deixa aí nos comentários qual seria o adversário que você queria enfrentar nessa fase. Deixa aí, as opções que temos são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, mas quem? Bahia, né? Então adversários aí complicados para essa fase da competição. Então já vai deixando aí qual adversário seria ideal para o Vasco enfrentar nessa fase de quarta de finais da Copa do Brasil. Não esquece também de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina.